Venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Bem-vindos ao RPG Askran, onde iremos aqui abordar vários conteúdos de RPG falando sobre os sistemas. Eu sou o mestre, o Anderson, mas podem me chamar de Wander, acho que vai ficar mais sonoro. Vamos agora ver as apresentações dos outros que vão compor a nossa mesa de podcast com Nenê. E aí? Fale a sua alcunha, Nenê. Sou Erivanilson, mas pode chamar de Neném, que fica mais fácil. Sou o demônio imune a divino. O Nenê é o nosso bebê psicopata, que se você tocar no calo dele, ele vai provavelmente jogar um coquetel molotov na sua casa. Vamos falar agora com o Advon, né? Olá, Advon, fale a sua alcunha, Advon. eu sou Adrian, também conhecido como O Imperador. Não perguntem minhas histórias, por favor. Ah, mas ainda vamos saber por que você é chamado de Imperador. Ah, já começou. E vamos agora para o último integrante, mas não menos importante, o Erda. Apresente-se. Com licença que eu não tenho paciência porque tá começando. Aqui é o Erda, mais conhecido como Ninguém, o Herói. Sem nome. Sem nome. Você percebe que a criatividade para nome tá interessante quando você chama ele de ninguém. Apesar que tem uma certa história por trás. Uhum. Todas essas alcunhas têm uma filosofia por trás, um contexto, um personagem criado que é de tirar risos incríveis. Desde o Imperador, o Demônio Imune a Divino e o Ninguém, né? Que querendo ou não é ninguém, é uma pessoa mesmo. Uhum. Ou pode chamar do que você quiser. Ninguém sabe de nada. Ninguém sabe de nada. Mas antes de passarmos para a apresentação, né, do RPG, falar a minha alcunha, eles até que escolheram estas alcunhas, mas eu fui dado como mestre carrasco. Injustamente. Injustamente, com toda certeza. Não sei porquê. Isso é verdade. Quem olharia pra mim diria que eu sou um mestre carrasco. Mas o apelido ficou. E aqui estamos nós, né? Mas vamos citar agora quem somos nós, por que estamos aqui, né? Primeiramente, para nos divertir. Ter esse contato com o público lá fora, poder falar sobre RPGs. Não é o primeiro, longe disso, não é o primeiro podcast que fala sobre RPG. Tem vários outros, né, muito famosos, com uma carga de fãs muito maiores. E nós que estamos começando, tentando entrar nessa praia. Entretanto, nós vamos tentar também abordar um novo sistema que está para surgir. Pode acabar revolucionando a forma como você joga RPG de mesa. Como uma forma de lançar ao público este RPG para que todos possam se divertir com ele. Ver que existe mais de zilhões de possibilidades a qual você pode criar o personagem que você tanto quer, a qual você tanto sonhou em jogar. E alguns sistemas acabam que, mesmo tendo uma carga de fãs muito grandes, alguns são bem limitados. Você tem que se adequar muito ao que está ali. E normalmente os personagens são muito parecidos, por não ter uma gama de variedade tão grande. Isso lembrando os nossos lendários guerreiros humanos, elfo arqueiro. O Orc Bárbaro. Exato. Aqui você pode ser literalmente um guerreiro que causa dano mágico. Um suporte que mata mais do que o DPS. Um orc que cura na porrada. E um mago lanceiro. É verdade. A gente quebra clichês. Na verdade, não. A gente constrói mais. Constrói mais, exatamente. E é isso que queremos tornar com esse podcast. Poder abranger este universo, poder abranger estes sistemas para levar ao público e poder ter uma nova noção do que é RPG. Lançaremos mais detalhes no decorrer dos episódios, então nos acompanhem, estejam conosco, deem seus feedback. Lançaremos pequenas fagulhas sobre o que está por vir. Em alguns episódios futuros falaremos sobre algumas regras, algumas classes, doutrinas, e falaremos mais sobre esse sistema qual é tão querido por nós. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa queira falar? Bem, eu tenho. Fique à vontade. Aqui você aprende a não depender de um combo forte. Você morre. É um dos problemas que vemos em alguns RPGs, né? Uhum. Às vezes alguns RPGs têm uma... Dificuldade muito grande. Bola de fogo. Bola de fogo. Ei, Bola de fogo. não queria dizer nada, mas já dizendo. Mas além do sistema, também vamos apresentar um mundo. E normalmente manuais de RPG lançam simultaneamente com um mundo para se jogar nele. E nós vamos fazer o mesmo.
O nome do mundo é Ascra, e o sistema, consequentemente, adivinhe, chamará Ascra. E assim, poderemos criar esta marca, esta nova identidade para o projeto. Já nos apresentamos, agora vamos apresentar mais esse quadro aqui. E por que não começar citando sobre este mundo que vai estar acoplado no manual? Podemos citar alguns personagens, talvez não os da alcunha agora. Deixaremos o Ninguém, o Imperador, o Demônio Imune a Divino um pouco mais de lado. E falaremos agora sobre alguns outros personagens que foram marcantes em outros RPGs jogados neste mundo. No caso, alguém gostaria de começar falando sobre algum personagem? Eu posso começar com um personagem da mesma campanha que foi feito, o Imperador. Sim. Era um bardo, um simples bardo anão, Uhum. que há muito tempo foi amaldiçoado. A gente tinha atracado numa ilha. Quando ele se apresentou pra gente, ele não parou de cantar em momento nenhum. A qual ele cantou, né, uma musiquinha pra poder falar sobre os perigos daquela ilha, sobre os aventureiros que iam e que quando eles saíam eles voltavam sem o couro. E meu personagem queria aprender bardo com ele. Só que, além do desgraçado ficar fugindo o tempo todo e eu não conseguia aprender, ele meio que fingia. Ele até chegou a falar, né? Ele falou. Maldição chibata. Pois é. Parece que ele não era amaldiçoado. A gente tem um recorte? Temos, mas é bom deixar guardado para um podcast futuro poder citar essas cantorias que tiveram no RPG, né? RPG sempre é visto como um momento para se divertir, brincar, sair do trabalho, jogar, sair da escola, jogar. Deixa no ar o mistério. Eu, mesmo não sabendo cantar, minha voz não é boa para cantar. Mesmo assim, eu me esforço para dar uma característica ao personagem. Temos um jogador que sabe cantar, e mesmo assim ele aparece de vez em nunca. Quem é o jogador? Esse que é o mistério. Quando ele aparecer tantas vezes, ninguém sabe quem é ele. Faz sentido. Uhum. E aí, nesses momentos de cantoria, like a Disney, dá um ar muito cômico para determinado personagem, uma música mais vilanesca. Claro, não é algo tão comum, mas de vez em quando um trechinho só para dar aquela animada na sessão. E esse bardo, ele de vez em quando aparecia em momentos de perigo, do nada, cantando, falando que as pessoas iriam se ferrar lá na frente, desaparecia quando chamavam ele de desgraçado. Enfim, um bardo muito generoso, gente boa, a qual dizem que ele parecia ser uma espécie de semideus. Mas ninguém sabe, nunca teve uma história, uma busca por este personagem. Mas fica aí nas nossas recordações. É o primeiro bardo mágico que enquanto canta não nos bufa, porque ele só falava a desgraça e ia embora. Exatamente. Bem, alguém gostaria de citar um outro personagem? Bem, nós temos o nosso querido e polêmico Caraças Bright Crow. Esse é. Mas, como conhecemos ele? No caso, estávamos retornando para a casa do meu personagem, que, para contextualização, era um Lich muito velho que não voltava para casa faz uns bons anos. Enquanto estávamos retornando, ele encontrou a casa um pouco diferente. O resto do grupo é a casa dele. Nunca viemos aqui, primeira vez. Ao bater na porta, um olhinho mecânico, a gente conversa. Ele fala que a casa estava abandonada, que já pegou assim. Meu personagem reclama a casa como dele. Eu juro pra vocês, eu esperava um combate. Eu juro por tudo que é mais sagrado, eu esperava um combate naquele momento. Ele abriu a porta e falou: tá bom, só deixa eu pegar minhas coisas e me mudar daqui. Eu não tive reação. O lado já tava abrindo a ficha, preparando o combo, as fichas dos mortos-vivos dele, já que era um necromante, pra tirar o salafrário de dentro da casa. E o cara, tudo bem, tô saindo. Tudo bem, tô saindo. A falta de combate foi a parte mais surpreendente de toda a sessão. Sério, muita coisa aconteceu. Mas após ele simplesmente falar que iria embora, ele começou a chamar os corvos vinham trabalhar pra ele. Mão de obra barata, né? Mão de obra barata, ele nomeia os corvos, uns com número e outros têm nome. Quero entender como que ele escolhe os nomes dos corvos. Rapaz, são nomes tipo George, Roberto, essas coisas, né? Nomes mais comuns pros corvos. Dando tipo Carazo Júnior II. Se você abrir uma empresa e está procurando funcionários de forma gratuita, contrate agora Carazo Bright Crow. Ele pode oferecer os melhores corvos por um preço acessível. Ligue agora para este número que está aparecendo na sua tela. Ou então olhe para o céu. Os corvos provavelmente estão fazendo números, passando uma mensagem para vocês.
Eu sou o Doutor Caraço, Bright Crow. KKK. O Carazo é isso, é um cientista louco e ele trabalhava em um órgão, né, que era o governo, e ele foi tirado por ser extremista. E aí ele vai pra uma casa muito aleatória no meio da floresta de Malkevar, que é a floresta dos Corvos, no mundo de Askra. Tem uma casinha com laboratório, quando chega o dono da casa, ele já tava lá com tudo, ao invés de simplesmente chegar, não. Ele acreditou na palavra do Lich velho, é até redundante, né, Lich velho. Liberou a casa, tava só levando tudo embora, mas seus experimentos macabros estavam sendo levados bem aos pouquinhos, porque era um lugar bem maior. Mas o Carazo é aquele personagem de 15 minutos que já conquistou a maioria dos jogadores quando ele apareceu. Pode falar qualquer coisa, mas o Carazo é um personagem bem-humorado. E a forma como ele fala, ele sempre inicia um diálogo falando o próprio nome. E ele tem uma acentuação na voz, tipo, eleva, baixa. E o nome dele, né, se você traduzir ao pé da letra, o Carazo significa corvo, né, em japonês. Bright, brilhante em inglês. Crow, corvo em inglês. Então se você traduzir ao pé da letra, fica corvo, brilhante, corvo. Então ele era um aviano corvo, do tamanho de um humano, 1,60m, 1,70m, com aparência de corvo, só que ele vestia uma roupa de Doutor da Praga meio corvo. Então ele é meio que fascinado por isso. Apesar da história do Carazo ser um pouco doentia, ele é um personagem bem carismático. E a risada do Carazo é de longe uma das melhores. Porque se você acha que ninguém ri com KKK, você está redondamente enganado. Ele utiliza internetês na vida real. É, quando ele tá com raiva, ele ri como um corvo mesmo. Crá. Ele gosta tanto de corvo que ele é um corvo. É a própria redundância, né? É a própria redundância. Então é uma coisa bem interessante sobre o personagem, o maníaco dos corvos. Agora, se ele era um humano que se transformou em corvo pelo fascínio, se já nasceu corvo, ninguém sabe. Um dos nossos jogadores até foi torturado por ele. Foi, verdade. Ele foi torturado, não fez só alguns experimentos, não. O Carazo meio que implantou uma espécie de bomba nele pra matar uma cientista a partir dessa pessoa. Só que ele foi meio que descoberto. Muito provavelmente essa cientista merecia morrer. Mesmo sendo impossível. Mesmo sendo impossível. O Caraços, ele no final das contas fez uma coisa boa, que foi quebrar o clichê de todas as formas e fazer um elfo bombado que virou mordomo. O Carazo, ele mexe muito com a parte biológica. Então ele fez um elfo bombado de 4 braços. Cara, onde você já viu um elfo bombado? Que hoje, né, esse elfo trabalha pro velho Lich Mastiff. Trabalha extorquindo até a última moeda, né? Foi até a última moeda. Ele trabalha cobrando cada segundo. O Mastiff nunca mais conseguiu voltar pra casa sem aparecer uma pilha de contas na frente dele. Não volta mesmo. Aí vai ver, ele tá gastando tudo pra comprar suplemento. Bem, temos agora o whey, suplemento. Dá pra entender, né? Porque ele é tão bombado. A cada dia que o senhor Mastiff voltava pra casa dele, aquele elfo tava maior. Cara, você nunca viu um elfo bombado na sua vida. Mas o Carazo fez um. Agora o infeliz trabalhava, viu? Não era só forte, era rápido, porque pra fugir de um javali é uma coisa meio complicada. Você percebe, nós íamos falar sobre 4 personagens, mas um personagem leva o outro. Podíamos ficar aqui o dia inteiro. Uhum. Vamos levar esse só como menções honrosas, né? Menções honrosas, mas depois, se vocês pedirem, podemos focar em um desses personagens. Com toda certeza. O gorila da oficina. Sim, e o Gordon. O Wander da descarga! Ok, vamos guardar esses personagens. Vamos falar sobre outro personagem que ficou em RPGs mais antigos, né? Toby, que era um Halfling arqueiro. Nem sei que gostaria de falar sobre ele. O Sr. Toby, na verdade, né? Senhor Toby, verdade. O mestre Toby. Vamos lá. Já surgiu na aparição o povo tentando pegar uma informação sobre para ir para algum local. O que acontece no Ralph? Ele pega um arco e aponta para sua cara e pergunta quem é você. De repente ele olha para trás, aponta o arco também, perguntando o que a pessoa está fazendo. Mas já tira o nível que ele tem de top. Ele fica entrando numa tripulação de um navio que era para ser pirata, mas de pirata não tem nada. Hilário é isso. Opa, ninguém fala alto pirata. Ela pode nos ouvir. Verdade.
Tyrion, grande personagem. Uhum. Sim, mas continue falando sobre o Tobin, né? Fora isso, ele tinha esse senso dele de prestar atenção em tudo, Verdade. onde andou ensinando o meu demônio, a arte dele, no caso, da doutrina dele. Ele recebeu uma missão. Até hoje, ele continua cumprindo, e olha que se passou já mais de 1000 anos, viu? Nesse Ascara, né, o pessoal teve que se refugiar no mar. Então eles levaram a vida meio que navegando, piratas. Estávamos em guerra. E eles estavam em guerra, eles estavam sendo caçados. Só que o rei da época usava corvos, pássaros em geral, para ir até o mar, já que eram corvos mágicos, pássaros mágicos, olhavam como câmeras e mandavam as informações para ele. Então, esse Halfling, arqueiro, ele tinha um toque de sempre que aparecia alguém, ele era o primeiro a mirar a arma. E deram uma missão para ele, ó, qualquer pássaro que você ver, pode matar. Eu imagino o que passava na cabeça dele quando ele mirava. Eu poderia matar você agora, mas não irei. Exato. E aí, nenhum pássaro mais se aproximava porque ele sempre atacava. Só que aí depois, quando eles chegaram em terra firme, né, voltaram para a cidade deles, conseguiram um canto para se refugiar, ele ficou em Albatroz, que é um reino dos anões. Enquanto todo mundo estava descansando, se preparando para um combate, ele ainda estava matando os pássaros. E na época, como era medieval, ele saiu matando cada pássaro que chegava. Ele dizimou a população de pássaros daquela região e mudou o fluxo migratório das criaturas. Exato. E graças a ele, a forma de comunicação em toda a Ascara precisou ser alterada. Principalmente em Albatroz. Tiveram que começar a usar ratos. Tiveram que usar ratos pra mandar as cartas, porque pássaro não tava. Tudo porque esqueceram de dizer que ele estava livre da missão dele. Exatamente, detalhe. Já tinham dito pra ele, não, tudo bem, a gente já tá perto, não precisa mais nada. Uhum. Meu amigo, ele continuou com a missão até ele morrer. Albatroz não tem mais pássaro. E ainda tem uma lenda que diz que a estátua dele até hoje caça todos os pássaros que lá passam. Ele utilizava uma besta, né? Não, ele usava um arco e flecha. Ele usava um arco e flecha. O interessante é que ele atirava a flecha independente do arco. Exato, teve um momento que tiraram o arco dele. Um jogador que meio que... Não queria que ele matasse os pássaros ou era uma pessoa. Aí o que foi que ele fez? Ele desintegrou o arco dele. Ele pegou a flecha e jogou, como se fosse com um arco. Meu Deus. E ainda por cima, acertou em cheio. E por cima ainda acertou em cheio. Detalhe, o cara era tão bom que não precisava nem do arco. Pois é. Eu lembro, mestre, que você rolou um dado e eu acho que foi um 20. Foi um... Foi um 20. Foi. Ele era tão bom que ele sem arco acertava. E essa estátua, galera, essa estátua nunca foi violada pelos pássaros. Nunca. E até hoje, Albatroz possui esse herói. Esse herói não, mas... esse Halfling que tocou o terror na Legião de Pássaros. Boatos que ele ainda está vivo. Impossible. Teorias. Teorias da conspiração, né? Será que ele não está vivo dentro da estátua dele? Por isso que a estátua dele consegue agir? Teorias. Como é que você imagina a estátua de um arqueiro? Ele apontando o ar pro céu, né? O ar. Uhum. Você imagina tipo, passando um pássaro pela região e a estátua se mexendo pra atacar? Albatroz é conhecida como a cidade dos anões, né? A engenharia praticamente nasceu lá. É. É muito plausível que a estátua dele faça isso realmente. Tipo, se vocês já gostaram do Bardo, talvez tenham gostado do Carazo, que é um cientista louco, Halfling arqueiro, talvez vocês gostem, ou talvez odeiem, um dos vilões. Porque o Carazo, né, desses 4, o Carazo ele é meio que um vilão, mesmo ele não se autodeclarando um vilão. O Lucius é aquele vilão que quando ele chegava em cena, eu perguntava, o que você faz? O jogador se virava para um NPC aleatório e implorava, dizendo, por favor, me mate. Não é porque o Lucius, ele era cruel, poderoso e tocava o terror. O problema é que o Lucius era chato. Tem um vilão que ganha de você porque ele é chato. E ele era muito poderoso, porque o Lucius, ele era um serafim, ele é um serafim. Os serafins em Ascara são apenas 6, da qual são 6 deuses, e cada deus tem um serafim, que são como anjos, né? Seres humanoides, extremamente bonitos, só que eles possuem 6 asas. Quanto mais asas, mais poderoso. E o Lucius, por ser um serafim, estando no topo da hierarquia angelical, e era muito poderoso. E a primeira aparição dele, que foi no Ascara 1, é que ele já tinha sido preso. E quando ele voltou, todo mundo tinha medo de Lucius.
né? Porque um grupo se reuniu para tentar trazê-lo de volta. E todo mundo questionando quem é este vilão. Mas quando ele chegou, todo mundo entendeu que ele era um chato de galocha, extremamente bonito e sempre tinha um tom dramático em suas falas, como se ele estivesse encenando uma peça de teatro. Um adendo. O desgraçado continuava falando, independente se o mundo tava acabando. E o pior, não adiantava pagar pra ele calar a boca. Tava todo mundo insultando ele, lançando ataque, e ele falando, recitando poemas de 72 horas. Que merda de artista aí. Só teve um grupo de pessoas que conseguiu derrotar ele na parte do poema. Como? Fazer ele se cansar de recitar o próprio poema. Os poemas de Lúcio eram algo extremamente grande e são legais, né? Tipo, tem jogador que escreveu o poema de Lúcio no Minecraft, na casa do Minecraft. Na carteira do colégio. Na carteira do colo. Recitou em sala. Cara, eu gostaria de dizer que Lúcius é um bicho tão chato que nem ele se aguenta. Porque ele foi derrotado de tanto falar. Ai, meu... Ele falou tanto que ele ficou cansado. Tipo, o Ascaran 1 foi o primeiro RPG, né, mestrado, em que ele apareceu. Mas o Ascaran 0 foi o Ascaran que ele teve um pouco mais de destaque. A primeira sessão foi ele aparecendo. Você vê como o cara era tão poderoso. Ele chegou recitando um poema, enquanto basicamente ele devastava uma cidade. Em qualquer outra mesa, primeiro inimigo que você enfrenta, um goblin, um bichinho selvagem, um lobo. Quando você tá nessa mesa, um serafim que destrói o mundo, Um deus pagão. um deus pagão, Um governo que quer lhe matar só porque você existe. um dragão. A gente sofre, galera. A gente sofre. Falando em dragão, eu lembrei de O Dragão. O dragão. Mas isso é um... Quando nós estivemos falando de personagens não humanos, vale a pena falar do O Dragão. Uhum. E não é o dragão, é o dragão. Bem, e o Lúcius é esse personagem angelical, bonito, poderoso, dramático, com uma fala muito bonita, né? Que inclusive tem um senso de justiça muito grande e vale a pena depois levar um podcast só para falar sobre a ideologia de Lúcius. Porque ele desceu dos céus para destruir a Pan, que a Pan em Ascran significa todas as raças. Enquanto nós aqui somos humanidade, em Ascran significa Pan. E ele veio para destruir a Pan devido a ideologias próprias. Se bem que o humano é a praga que tem literalmente qualquer canto do planeta, né? É, Reproduz com qualquer um, né? exato. O humano não consegue ver uma coisa vivente que já tá indo atrás. É tudo um bando de bardo. O humano bardo. Escondam suas mulheres e seus filhos. Cara, eu vou ficar impressionado quando existir um humano meio preda. Não, ainda sabemos que cara acabou de criar um ser impossível de ser destruído. Olha, quando isso acontecer, nós sabemos que chegamos no fundo do poço. Exatamente. A piada da preda será explicada futuramente. Predas serão explicadas lá na frente. Não, galera, não estamos errando. Não é pedra, é preda. Então, rapidinho, já que você falou isso, diga pelo menos o grande conhecimento que elas têm, repassa o conhecimento que elas possuem. Gostaria de fazer as honras? A lendária sabedoria é Shaeban. Básica, a preda é um bicho lendário no Ascran. E ela tem os momentos raros, que são somente caminhada, mas não vamos falar sobre a preda agora. Vamos deixar a preda para um outro momento, né? Mais explicativo, onde podemos falar calmamente sobre isso. Hoje vocês souberam sobre o bardo do Isekai, o Lúcius, o Carazo e o Toby, né? O Halfling Caçador. Gostaria de acrescentar que não reforçamos o suficiente, mas Lúcius é chato pra burro. 4 horas de discurso. 4 horas. Desculpa. Quem não tinha memória afiada, lembra do poema dele pra sempre. O rei quis se matar. Impressionante que ele perdeu sanidade. Paladino perdeu sanidade. Lúcius é um personagem memorável. E uma dica para vocês, aventureiros. Se encontrar uma pedra ali seguindo, não ataque ela, isso eu lhe garanto. Você não gostaria de ter esse karma na sua vida. Bem, pessoal, estamos aqui nos despedindo desse primeiro capítulo. Voltaremos para mais capítulos e seu feedback é muito importante.
Comente sobre os personagens, quais vocês gostaram mais. Inclusive, podem também falar alguns personagens que vocês tiveram de icônicos nas campanhas que vocês participaram. Isso, mandem esses personagens nos comentários, pela interpretação, pelo um vício que ele tinha. E no próximo podcast, quem sabe um podcast futuro, nós não retomamos e pegamos esses comentários para falar sobre isso. Talvez a gente até traga algumas pessoas que a gente conhece que também tem esses personagens, pessoas conhecidas que não tivemos como trazer. Então, é isto. Voltaremos com mais capítulos e até mais, aventureiros. Tchau, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Boas viagens. Até mais. Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e Audionautics.com.